Esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série Compreendendo o que é o Espiritismo. Nós estamos vendo a terceira parte desse livro, onde Kardec explica determinados temas para nos esclarecer, tirar algumas dúvidas, noções básicas para que possamos adentrar mais nesse mundo dos espíritos, né? Ter o conhecimento sobre o espiritismo, tirar algumas dúvidas, como ele fazia ali com os nossos visitantes nos vídeos anteriores, né? Esse terceiro parte, né, do nosso livro, né, que é o segundo capítulo, são noções elementares de espiritismo. E o subtítulo é a respeito dos espíritos. Ele subdividiu, então, em 15 itens para estar explicando sobre os espíritos. Então, Kardec vem explicar, né, que os espíritos não são como as pessoas acreditam vulgarmente, né, ali os fantasmas, né, são pessoas como nós que viveram aqui na Terra e que despojaram, né, desse corpo material, que então foram para o plano superior, né? Hoje é o que nos impede de estar em contato com elas diretamente, seria a parte então do nosso corpo, né? Por isso que os espíritos, eles não têm mais a matéria como nós temos ainda quanto encarnados, né? E ele explica então que se as pessoas acreditam na existência da alma, logo eles vão acreditar na existência dos espíritos, porque a alma nada mais é do que a parte do espírito, né? Porque se eles acreditam que a alma que anima ao corpo acredita na existência do espírito, né? Então ele explica que nós temos ali um envoltório, que é o nosso corpo, que está ali, então, que permite, né, que a gente esteja aqui encarnado. E nós temos a alma e o perispírito. A alma, ela é a parte da inteligência suprema e ela é ligada ao nosso perispírito, que então esse perispírito se liga ao corpo material e esse corpo material nos permite viver aqui. Quando o nosso cordão fluídico, né, que liga o nosso perispírito ao nosso corpo, ele é cortado, é onde nós temos então a morte, o desencarne. E o perispírito e a alma permanecem juntos, né? Não teria como ter essa separação, porque nós precisamos da inteligência suprema ligada ao perispírito e o perispírito precisa da alma para que ele se anime. Então, o perispírito permite que nós sejamos, né, espíritos e que possamos então estar ali no mundo espiritual e que nós então temos o contato com esse mundo fora, esse mundo carnal, né? E o espírito, diferente de nós encarnados, ele consegue estar tanto aqui no nosso mundo encarnado quanto no mundo espiritual. Só que no mundo espiritual a gente sabe que, né, todo aquele véu, toda aquela cortina que cobre os nossos olhos, que nos impede de ver tudo o mundo moral, né? Toda essa parte que hoje a gente não tem tanto o contato, né? Que mais pra frente, em outros vídeos, né, em outros livros vão ser explicados, que a gente consegue ter um pouquinho ali de acesso quando a gente dorme, mas não é o assunto do momento. Então, quando a gente desencarnar, a gente tem acesso a tudo isso, né? E agora, se a gente parar para pensar, aqui provavelmente devem estar vários espíritos aprendendo comigo e com você. E também, como a gente já viu em outros vídeos, já viu também em outros dias aqui, o nosso pensamento também interfere nas energias que nós temos à nossa volta, e isso também permite estar espíritos de acordo com a afinidade com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, né? Afinidades de ideias também. Então, isso tudo vai nos atraindo, mas também é um assunto mais pra frente, né? E aí, então, Kardec explica que o desencarne nada mais é de que quando o espírito, ele perde esse envoltório, é como se ele tirasse a sua roupa daqui da Terra e voltasse para o mundo espiritual, né? O mundo espiritual, ele é constituído
de pessoas com os corpos encarnados, né? E o mundo moral, o mundo dos espíritos, são de espíritos que já perderam, então, o seu envoltório ali, a sua roupa, a sua vestimenta, né? Então, é um outro mundo, né? O mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados, né? Que são o nosso mundo. Mas que os espíritos, eles estão à nossa volta e eles podem estar convivendo ali junto com a gente, né? É errado muitas pessoas ali dizerem, os espíritos são seres, são fantasmas, são seres que não têm formato, são seres vagos. Não, é errado falar, nada mais é do que os espíritos somos nós. Um dia nós seremos só espíritos, nós iremos deixar o nosso corpo físico, nossa carne, e ele até explica que o corpo físico, ele vai sofrendo um desgaste e ele vai se desgastando com o tempo, porque nós somos células que elas vão morrendo, vão aos poucos envelhecendo e elas não têm esse poder de regeneração, de voltar. A gente, por mais que a gente faz ali, né, um monte de procedimentos e põe botox aqui, preenche dali, põe fio daqui, faz cirurgia daqui, faz cirurgia dali, né? Não tem como, né? A gente não, ser humano não tem como voltar à fórmula da juventude ali com o seu auge dos seus 20, 25 anos de idade nos seus órgãos. Não tem como isso. A gente tem como a gente prevenir, né? A saúde, a gente deve cuidar do nosso corpo, né? Não é nossa morada agora, então a gente tem que zelar por ele, não desgastar, fazer mau uso dele. Mas ele vai envelhecer. E aí, quando esse corpo envelhecer, ele ainda até dá o exemplo, né, do fruto que perde a casca, a serpente que perde a pele. É assim que acontece com nós espíritos. Então, todos nós seremos um dia apenas só espíritos, voltaremos ao mundo espiritual, né, onde temos a parte para nós descobrirmos a parte nossa moral. E os espíritos, eles estão em toda parte, como nós dissemos, então agora nós podemos ter aqui vários espíritos aprendendo junto com a gente, e que esses espíritos, né, que se a gente acredita, né, na existência da alma, então nós também temos os nossos entes queridos que partiram desse mundo. E esses entes queridos, por afinidade, muitas vezes eles podem estar próximos, convivendo com a gente, e até outros espíritos que não eram familiares, mas por afinidade, por gostar da gente, eles possam estar ali. Então, esses espíritos, nós também, quando formos só espíritos, nós também podemos ver, ouvir e até mesmo ter saber o que a pessoa pensa, né? Então, quando tem a citação, né, que diz orai e vigiai, né? Vigiai e orai os nossos pensamentos, porque os espíritos podem ouvir o que nós estamos pensando, o que nós estamos desejando naquele momento, né? Então, eu tô aqui pensando, né? E os espíritos já ouviram o que eu pensei. Então, eles podem sentir, por isso que sempre nós falamos, né? Sobre as nossas vibrações, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos. Porque se nós vibramos, pensamos coisas boas, nós vamos atrair coisas boas, espíritos bons para nos instruir, para nos guiar. Só que se a gente for uma pessoa negativa, pensar em coisas negativas, nós vamos atrair também esse tipo de energia para perto de nós. Então, tudo que nós comentamos, nós pensamos, eles podem ouvir. Eles estão ali ouvindo, tanto os nossos entes queridos, como outros espíritos que não têm nenhuma afinidade, porque eles não precisam mais desse envoltório corporal, eles não precisam mais dos ouvidos para que eles possam ouvir, né? Então, quando pede, né, a gente às vezes pede um ente querido ali, a gente fica chorando, lamentando, né? A gente tem esse momento da saudade, do luto, que cada um tem o seu, temos que respeitar. Mas a gente tem que procurar sempre elevar o pensamento, coisas boas vibrações para esse espírito, para que ele possa ouvir isso, né? E que ele possa cumprir a parte dele, estudar e entender também a parte sua do desencarne, né? Ele cita também
que é errado a gente acreditar, porque o espírito desencarnou, ele vai ser então um espírito perfeito, né? Então ele vai ter toda a perfeição, ele vai ter o conhecimento de tudo. Errado, lei de engano. Porque se aqui na Terra, quanto esse espírito encarnado, ele era uma pessoa má, ele era uma pessoa leviana, ele era uma pessoa que cometeu muitas atrocidades, né? Uma pessoa muito ruim, um criminoso, alguma coisa assim, não é porque ele desencarnou que o seu espírito alcançou a plenitude, né? A supremacia, né? Virou um espírito superiorzíssimo. Não é isso. Ele vai ter um entendimento de acordo com a situação que ele viveu. Então, ele vai ter um entendimento sobre aquela situação para que ele possa, então, entender aonde ele errou, aonde está o erro dele, o que ele sucumbiu da prova dele, para que numa próxima oportunidade ele, então, possa vir e continuar a reparar os seus erros para que ele possa evoluir. Sendo justiça divina, por que uns sendo tão bons aqui na Terra e outros tão maus, todos a hora que desencarnem, iriam virar seres superiores, né? Ter toda a liberdade, né? Deus ia perdoar, ó, pronto, né? Que sentido teria isso? Então, por que a gente ia falar, por que eu vou ser bom nessa vida, né? Se depois, na hora que eu morrer, eu vou alcançar minha superior. Não é assim, né? Então, por isso que nós estamos aqui, por isso que nós temos todos os estudos para que nós possamos aprender a evoluir moralmente, e o indivíduo é cada um por si, né? Assim, cada um, ele é um ser individual e ele precisa responder pelos seus atos, pelas suas atitudes. Então, por isso, né, a justiça divina é maravilhosa e por isso que ele nos deixa tantos ensinamentos para que cada um consiga alcançar ali a sua evolução, né, cumprir as suas provas, né? E também ele cita que como existem seres bons, existem seres ruins, existem espíritos bons, existem espíritos ruins, porque nada mais seres humanos são espíritos encarnados, né? Por isso que também no plano espiritual, como existem espíritos ruins, então existem esses espíritos zombeteiros, que são levianos, que podem dar esse tipo de comunicação. Por isso que nós temos que sempre estudar e ver durante as comunicações e discernir quando é uma e quando é outra, para que não se acredite em tudo que eles se comunicam, né? Então, porque às vezes eles podem estar ali zombando, né? Querendo fazer uma gracinha. Então, importante o estudo para que quando acontecer esse tipo de comunicação, saber que são espíritos que estão ali zombeteiros e, como sempre, aprender também com essa situação. É assim que Kardec explica um pouquinho sobre os espíritos, que nada mais somos nós, porém estamos aqui encarnados vestindo a nossa roupa corporal, que um dia nós vamos dispor dela aqui e também saber, né, tudo que a gente já conquistou, o que a gente errou, o que a gente pensou, onde a gente falhou, né? Às vezes eu fico assim pensando, né? A gente tem aqueles entes queridos, né, que já estão no plano espiritual e às vezes a gente tem os pensamentozinhos assim da gente, né, pensando assim, nossa, fulano ouviu, né, que eu pensei. Então, orar e vigiar aí seus pensamentos para que você possa pensar coisas boas, coisas positivas, que os espíritos estão ali de anteninha ligados, sabendo o que nós estamos pensando. E vamos mandar boas vibrações para o nosso universo, né? Para que a gente possa ter uma energia ali, e essa energia envolver e a gente conseguir alcançar aí um pouquinho mais da nossa evolução. Um ótimo domingo a todos e gratidão.